Fala galera, Paladino aqui na área de novo, bem-vindos. Mais uma vez a gente vai fazer uma revisãozinha básica para poder detonar, moer naquela nossa prova. E dessa vez a gente está conversando sobre o sistema nervoso. A gente tem algumas coisas para poder discutir sobre esse sistema e eu pedi para vocês focarem os esforços de estudo de vocês em dois aspectos. Nas funções do sistema e fazer uma avaliação da anatomia funcional. Então, cada parte do sistema nervoso, a gente tem algumas subdivisões e o que cada uma dessas partes faz pelo sistema. Então vamos lá, quando a gente conversa sobre a parte de funções do sistema, pensar na ideia de coordenação dos movimentos e pensar também na ideia de raciocínio lógico, memória, são apenas as funções que a gente vai lembrar com maior facilidade. Você vai lembrar que o sistema nervoso também está regulado com toda a integração do sistema nosso endócrino, por exemplo, a regulação da parte de homeostase, de temperatura e pressão. Eu vou pensar que a parte de certa forma, caráter, apetite sexual, por exemplo, desejos e vontades também vão ser controladas pelo sistema nervoso. Essa parte de emoções, ficar chateado, fome, sede, todas essas questões vão estar ligadas ao sistema nervoso. Para além disso, eu vou pensar na ideia do seguinte: esse sistema ele foi dividido de maneira didática em duas grandes partes. A gente fala que esse sistema ficou dividido entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. A primeira coisa que você precisa definir é quais estruturas fazem parte do sistema nervoso central e quais estruturas fazem parte do sistema nervoso periférico. E aqui tem uma mini pegadinha, porque quando você dá uma olhada geral na anatomia, fica assim, ó, sistema nervoso central basicamente são as estruturas que estão ali dentro da cabeça junto com a medula espinal e o sistema nervoso periférico são os nervos. Aí tava fácil demais, né? Mas aí essa parte interna é cheia de subdivisões, então você vai precisar ficar um pouco mais atento, porque talvez de todos os sistemas, esse é o que tem a parte de anatomia mais aprofundada do que a gente estudou até agora. Vamos fazer uma breve revisão de funções e de partes de cada um desses sistemas, mas eu quero chamar você para poder fazer uma revisãozinha um pouquinho diferente do que a gente fez na aula. Na aula e no seu material didático, você já tem escrito todas as funções de cada uma dessas partes, então eu quero fazer uma revisão um pouco mais aplicada com você. Olha só, se uma pessoa, por exemplo, sofre uma lesão na parte frontal da cabeça, pensa para mim qual dessas funções poderia ficar comprometida. Visão, audição ou movimentos complexos? Movimentos complexos, isso mesmo. A parte frontal, o lobo frontal, é responsável por controlar esse tipo de movimento. Revisando aqui, ó, a parte parietal ou lobo parietal está relacionado diretamente com o controle de ações sensitivas. Eu vou pensar na ideia de tato, ela é mais complexa, nós fizemos uma redução didática quando nós conversamos sobre esse trecho, tá lembrado? A parte occipital, ou lobo occipital, está relacionado com a visão, enquanto que a parte temporal, ou lobo temporal, está relacionado a outros sentidos, como a audição, o olfato e o paladar. Todo esse trecho em rosa aqui está representando a área do cérebro, né? Ele faz parte do encéfalo, junto com o tronco encefálico e o cerebelo. Essa parte aqui é a parte de encéfalo, que vai dentro do crânio. Esse segmento rosa que está desenhado aqui é a medula espinal, ou se você preferir, medula espinhal. Tá? A gente ainda continua vendo os dois termos sendo utilizados. Vou trocar uma ideia sobre isso. Então, esse primeiro trecho aqui, que está desenhado em rosa, é o que a gente chama de telencéfalo, e essa região marcada aqui em verde é a região que a gente chama de diencéfalo, verde junto com rosa. Vamos relembrar quem são o nome dessas estruturas aqui, o que elas fazem. Esse aqui é o tálamo, e logo abaixo dele, nós vamos pensar naquela ideia em hipoglicemia, meio hipotônico, é a ideia de menor ou abaixo. Se esse aqui é o tálamo, logo abaixo dele a gente tem o hipotálamo. Então vamos bater um papo pensando em aplicações práticas. Eu tenho alguns distúrbios relacionados à parte de emoções, relacionados à parte dos meus desejos, por exemplo. Esse distúrbio, ele estaria presente no tálamo ou no hipotálamo? Hipotálamo. Várias regiões ou várias sensações nossas estão ligadas exatamente a essa área. E o tálamo? O tálamo está controlando algumas coisas relacionadas à parte de consciência, atenção, estado de alerta. E nós vamos pensar na ideia do seguinte, que essa região ela também é uma zona que distribui impulsos que estão vindo do corpo para as regiões específicas do cérebro, onde elas vão ser devidamente processadas e analisadas.
Você vai precisar ter em mente que toda essa discussão que a gente faz aqui no ensino médio, ela é uma redução didática da realidade. Né? O cérebro, do ponto de vista de região, ele é muito mais complexo do que isso, ele tem várias zonas, giros, e o que a gente fez para poder estudar aqui no ensino médio é literalmente enxugar algumas das funções, como a gente fez também na botânica, como a gente faz na zoologia e em outras áreas da biologia. Nós estamos no nível médio, certo? Beleza. O que nós conversamos também sobre o hipotálamo? Que o hipotálamo ele também é um centro de controle da regulação do controle de sede, por exemplo, do equilíbrio hídrico do corpo. Eu vou pensar também na ideia de controle da temperatura e alguns hormônios são sintetizados aqui e enviados para outras glândulas para serem distribuídos, né? Como a gente vai ver em breve no sistema endócrino. Essas três pecinhas que no nosso esquema aqui estão marcadas pelas cores azul, roxo e vermelho fazem parte do que nós chamamos de tronco encefálico. Aí aqui em azul eu tenho o mesencéfalo, aqui eu tenho a ponte, em roxo, e em vermelho eu tenho o que eu chamo de bulbo. Tem alguns materiais que vão chamar isso aqui de medula oblonga. Aí você continua vendo os dois termos, né, em materiais diferentes. Eu vou pensar, a parte de manutenção do nosso tônus muscular e também da postura corporal, ela é controlada por várias regiões do cérebro diferentes. Então, você tem tanto o mesencéfalo quanto a ponte e o cerebelo, que é essa estrutura que está destacada em preto, controlando questões relacionadas à postura do corpo, à posição do corpo e questões relacionadas ao tônus muscular, à contração dos músculos. Você vai pensar que os nossos estados diferentes de posição corporal demandam que alguns músculos fiquem contraídos enquanto outros se relaxem, para levantar, sentar, caminhar. Eu estou trabalhando com essa ideia. Uma função muito importante destacada, queridos, do bulbo tem a ver exatamente com mandar os impulsos que estão relacionados à parte de deglutição, engolir, e mandar os impulsos relacionados à frequência cardíaca e também aos movimentos respiratórios. Então, tem uma associação muito importante aí. A principal função do cerebelo, que é muito discutida nos vestibulares, está relacionada à ideia de equilíbrio. Então, como o cerebelo tem funções relacionadas à parte de manutenção do tônus e da postura corporal sobrepostas com mesencéfalo e ponte, o que mais se costuma destacar a respeito do cerebelo é exatamente o seu papel na manutenção do equilíbrio corporal. Ok, a partir daí a gente conversa também sobre a ideia do seguinte, a medula espinal, ela é um centro de processamento de informações também, porque alguns nervos vão se enraizar nela, vão se aderir a ela. E aí os nervos já fazem parte do sistema nervoso periférico. Dentro do sistema nervoso periférico, eu vou ter basicamente duas grandes categorias de nervos. Existem nervos que estão relacionados a captar informações do corpo ou do ambiente e levar essas informações para o sistema nervoso. E aí, esses nervos, eles ficam localizados, ou eles são inseridos, queridos, na região dorsal da medula espinal. Então, nesse desenho que ele está colocado aqui, pensa só, o cerebelo, ele fica na região posterior da cabeça. O desenho está virado para o lado de cá. Então, os nervos que se inserem na região dorsal, eles são nervos que eu chamo de sensitivos e nervos que capturam informações, então eles são chamados de nervos aferentes. Esses nervos vão capturar informações do ambiente, então informações táteis, informações sensoriais, como por exemplo frio, calor, talvez até mesmo dor, e levar essas informações para o sistema nervoso. Os nervos que se enraizam na região ventral da medula espinal são nervos que eu chamo de motores ou eferentes. Eles são nervos que vão estar relacionados à ideia de execução de comandos desencadeados pelo sistema nervoso. Então, vou pensar na ideia do seguinte. Todos esses nervos, eu fiz aqui só a representação de 2, nós temos vários, né, nós conversamos sobre isso, são 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos raquidianos, que são os nervos que estão na medula, eles vão se inervar ao longo do nosso organismo, controlando funções como, por exemplo, movimentos que a gente controla, movimentos que a gente não controla, e aí, em cima disso, a gente faz uma subdivisão do sistema nervoso periférico. A gente conversa no sistema nervoso periférico, queridos, dividindo eles em somático e autônomo. O sistema somático, ele está ligado à
nervos que estão ligados ou estão relacionados com os movimentos que nós somos capazes de controlar e também a informações sensoriais, de visão, audição, paladar e assim por diante. O sistema nervoso autônomo, ele está mais ligado a informações ligadas à parte visceral. E aí, nós subdividimos esse sistema nervoso em simpático e parasimpático. A avaliação que nós precisamos fazer em relação à função do sistema autônomo simpático e parasimpático, eu estou pensando na ideia de que são nervos que controlam funções viscerais. Enquanto o sistema nervoso autônomo simpático está relacionado a ações de estresse, luta e fuga. Então, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca, dilatar os brônquios para melhorar a eficiência respiratória. Eu estou pensando inibir, por exemplo, os processos de digestão. O sistema nervoso autônomo parasimpático está relacionado a funções antagônicas, opostas. Então, ele está ligado à ideia de digestão e descanso. Então, estimular o sistema digestório, por exemplo, reduzir a frequência cardíaca. Então, são nervos que estão associados exatamente a essa ideia. Uma outra coisa que nós vamos precisar pensar a respeito desse sistema simpático e parasimpático, dessa subdivisão dos nervos, tem a ver com quais são os neurotransmissores utilizados em cada um deles. Enquanto a adrenalina e a noradrenalina são utilizadas no sistema simpático, lembra, luta e fuga. Se você leva um susto, cara, você normalmente associa a ideia de que, caraca, meu, que adrenalina, bicho, que eu tive. Então, faz associações com filmes, com séries, coisas que você viveu na sua vida para você pensar na ideia de que a questão de luta e fuga está associada a um neurotransmissor de adrenalina e noradrenalina. Ao passo que o sistema autônomo parasimpático ele é estimulado pela acetilcolina. Então, quaisquer distúrbios, quaisquer drogas que tivessem ligados ou a inibir a produção de acetilcolina atuariam ou afetariam diretamente o sistema nervoso parasimpático e afetariam todas as funções do seu corpo ligadas à questão de digestão e descanso. Toda droga, todo tipo de substância ou patógeno, doença que de alguma forma afetasse a produção de adrenalina ou de noradrenalina interferiria no seu sistema nervoso simpático. Estou aguardando as provas de vocês para dar 7 para todo mundo. A gente se vê.